Shalom, graça, saúde e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a tua vida, amém? Sobre a tua família, sobre o teu lar. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma noite para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Somos aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Somos aqui da comunidade presbiteriana Esmirna, aqui da rua Japurá, 1401. Estamos aqui ao vivo, nessa transmissão pelo Facebook. E depois também será transmitido pelo YouTube, terá gravação lá. Vamos adorar o Senhor Jesus. Nós estamos iniciando hoje, no mês de junho, a campanha do mês do Basta. Diga comigo assim: Basta. Onde nós iremos aprender ministrações, aonde o Espírito Santo irá nos levar para darmos um basta em tudo aquilo que precisamos, em minha e na sua vida também. O que você precisa dar um basta na sua vida? Já vai fazendo uma lista aí, amém? Mas esse basta precisa ser um basta mesmo, um basta de verdade, amém? Um basta com letra maiúscula mesmo, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Já vai compartilhando aí, em nome de Jesus. Acima de tudo, acima de todos está o Senhor. Está o Senhor entronizado. Os anjos e também os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares, declaram que Tu és Senhor e Rei. Ele governa sobre o universo. Ele é justo e sempre fiel, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome, Jesus, em adoração essa noite, em adoração, nós nos entregamos a Ti, Senhor, nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós. Declare: oh, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Declare: Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Ele é o Santo Deus. Declare: acima de tudo. Declare: acima de todos, acima de todos está o Senhor Jesus, está o Senhor entronizado. Os anjos e também os homens, Senhor, os anjos e os homens, céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares,
montanhas e mares declaram quem tu és. Ele é Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Ele é o Rei dos Reis, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinará, prostrados aos teus pés, Jesus, erguemos o teu santo nome aqui, Senhor, em adoração. Se renda a Ele, se renda a Ele. Nos entregamos a Ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Declare ao Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Declare, Santo Deus, Santo Deus, o Tu és santo. Ele é santo, amém. Nosso Deus é um Deus santo, e é um Deus que trabalha, é um Deus que nunca dorme, amém. É um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você descansa no seu travesseiro, enquanto nós descansamos em nosso travesseiro, o Senhor trabalha em nosso favor, amém. Se você acredita nisso, dê um glória a Deus. Coloque aí nos comentários, glória a Deus, aleluia. Eu creio no Deus do impossível, que trabalha em meu favor, que nunca dorme e nem dormita o guarda de Israel, amém. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha, Ele não falha, creia nisso. Eu posso até estar ferido, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Declare, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será, creia nisso, recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha, Ele não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então
vem o socorro, sim, Deus proverá. Declare isso, Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Ele proverá. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, vem o socorro, sim, Deus proverá. Declare, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, declare isso. Eu vivo pela fé, então Deus provê. Profetize isso, profetize isso. Deus proverá, profetize isso. Olho para o alto, olho para o alvo, vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai prover tudo aquilo que você necessita. Ele vai prover tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Crê nisso. Declare: o meu Deus é o Deus da provisão. Declare isso. É ele que proveu o cordeiro do sacrifício. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse Deus é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? Amém. Shalom, na paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está nos assistindo aí pelo Facebook, e você também que depois que vai nos assistir também pelo YouTube. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Como eu já disse, nós estamos iniciando o mês do basta. Declara comigo assim: basta em nome do Senhor Jesus Cristo. É hora de nós darmos um basta em tudo aquilo que não agrada a Deus em nossas vidas, amém? E o Senhor Jesus vai te ajudar, Ele vai nos ajudar nessa caminhada, amém? No mês do basta, e eu profetizo que muitos milagres já estão começando a acontecer a partir de agora, amém? Apenas se você tocar no Mestre Jesus, você receberá o teu milagre. E hoje nós vamos dar um basta na incredulidade, amém? Se você quiser anotar aí, diga assim comigo: basta na incredulidade que rouba de mim a fé, que me rouba as promessas e as bênçãos de Deus, amém? Não permita que a incredulidade não deixe o propósito de Deus se cumprir na tua vida, amém? Não aceite isso, dê um basta na incredulidade. Vamos começar falando sobre a fé, amém? Porque qual que é a vacina contra a incredulidade? É a fé, não é verdade? Mas o que é a fé? De onde ela vem? Muitos dizem ter fé, não é verdade? Mas que fé que é essa? Que muitas pessoas declaram ter. Que fé que é essa? Nós vamos aprender a fé que nos leva a viver o poder sobrenatural de Deus. A mesma fé que teve Abraão. Vamos aprender também quem foi Abraão, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir que ainda não são cristãos, não são crentes, ou estão começando agora na fé também, e outras que já há algum tempo são crentes já, amém? Mas vamos aprender do início. O que é a fé?
Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Dá um tempinho para você ir abrindo aí. Você que está me assistindo, Deus tem um propósito na sua vida. Mas para que esse propósito se cumpra, você precisa tomar posse pela fé. Só que não é qualquer fé. Não é qualquer fé. É a fé que vem por meio da palavra de Deus. É a fé que vem por meio da palavra revelada no poder do Espírito Santo. É essa fé que vem do alto. Amém? Essa fé que transforma. Essa fé que move montes. Essa fé que muda nações, que muda caráter. É essa fé que eu venho falar essa noite. A vacina contra toda incredulidade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Essa palavra falou muito comigo e tem falado muito. E tem sido a minha vacina nesses dias. Fala assim, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6, na versão Ara, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, nós adoramos a um Deus, servimos a um Deus que derrama sobre nossos corações uma fé sobrenatural. E para que nos aproximemos desse Deus, nós precisamos nos achegar pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. É sobre essa fé que eu quero falar. E Deus, Ele se torna recompensador daqueles que confiam nele, naqueles que acreditam nele. Declara assim: a minha fé não é em vão. A sua fé não é em vão no Senhor Jesus Cristo. Ele tem um galardão preparado para você no céu, principalmente, naquele grande dia, quando estaremos assentados ali na ceia com o Senhor Jesus, nas bodas do Cordeiro, e também aqui na terra. Tem um galardão para você lá, e um galardão aqui, preparado para você, uma recompensa para você, pela sua fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, que é esta fé? É a fé gerada pela palavra de Deus, revelada no poder do Espírito Santo, que vem por meio do ouvir da palavra de Deus. Então não é qualquer fé, é uma fé sobrenatural, porque a palavra de Deus não é qualquer palavra. A palavra de Deus é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos escreveram a palavra de Deus, mas homens cheios do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é a boca de Deus, a palavra de Deus é o verbo vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é o pão que desceu do céu. A palavra de Deus é o Logos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós lemos ou ouvimos a palavra, nos enchemos de uma fé sobrenatural. E essa fé nos leva a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Mas isso é revelado pelo poder do Espírito Santo. Porque jamais nenhum ser humano conheceu a Deus pela sua sabedoria própria. Somente pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Ele é Deus também. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nenhum homem, por mais que seja sábio, nenhum filósofo desse mundo, pôde conhecer a mente de Deus. Só pode conhecer a mente de Deus pela palavra de Deus, na revelação do Espírito Santo. Porque se esse mundo tinha, os judeus, os romanos, não teriam crucificado ao Rei da Glória, não teriam crucificado Jesus. Eles crucificaram Jesus porque eles não conheciam que Jesus era o poder de Deus, a sabedoria e a justiça de Deus. Amém? É dessa fé que eu quero falar para você, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que vai levar você a transpor barreiras, seja o obstáculo que for que se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a sua família, você vai transpor qualquer barreira pela fé, meu irmão. Nós vamos transpor e nada vai nos parar. Não é porque estamos no meio de uma pandemia, a pior que já teve, que ela irá nos parar. Ela não irá nos parar.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa mesma palavra que eu estou pregando para você, é a espada de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela separa a alma do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. E também está escrito na palavra de Deus que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então essa palavra que eu estou liberando sobre a tua vida, eu profetizo, ela não vai voltar vazia, ela vai gerar frutos dentro de você e fora de você também, sobre a sua família, sobre a tua descendência e nas pessoas que estiverem à sua volta. Ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir todo o propósito que Deus tem na sua e na minha vida, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de fé é a fé sobrenatural, em um Deus sobrenatural. Então nós estamos falando de qualquer Deus, estamos falando do Deus sobrenatural, do Deus invisível, estamos falando sobre o Deus vivo. E para mim, crer num Deus vivo, eu preciso ter o quê? Uma fé viva, porque nós não servimos a um Deus feito por mãos de homens, um Deus de argila, de barro. Nós servimos ao Criador dos céus e da terra, nós servimos aquele que criou as galáxias, nós servimos o Deus que criou todo o universo. Esse é o Deus que nós servimos, e a nossa fé é uma fé sobrenatural, a fé que não é gerada por algo dessa terra, ou seja, ela não é gerada, ela não é terrena, ela vem do alto, ela vem do Pai das luzes, aonde não há nenhuma sombra, nem variação de mudança. Esse é o Deus Todo-Poderoso que é fiel para cumprir todas as promessas que Ele te fez, que Ele nos fez em Cristo Jesus, amém? João, capítulo 6, versículo 63. Essa é a fé daqueles que se aproximam dEle, é a fé gerada pela sua palavra, que é viva e eficaz, que é vida e também é espírito. Declara assim comigo: a palavra de Deus, ela é vida e ela é espírito, e ela está sendo enxertada nesse momento dentro de mim e dentro de você, e você está se enchendo de fé, se você estiver acreditando na palavra, não em mim, porque eu só estou transmitindo a palavra para você, eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento do Senhor por sua graça e pela sua misericórdia, mas a palavra é poderosa, ela sai como fogo da nossa boca, como disse em Jeremias. O Senhor falou assim para Jeremias: Jeremias, você vai falar tudo o que eu te mandar, não temas, porque eu serei contigo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Deus fala para Jeremias, e não é que eu colocar a palavra na tua boca, Jeremias, ela vai sair como fogo sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quem falou essa palavra aqui foi o Mestre Jesus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e essa palavra que eu estou dando para vocês, ela é vida. Então, se alimente da palavra do Senhor Jesus, se alimente, que você terá vida espiritual, você terá vida eterna dentro de você. Você não precisa chegar no céu para já começar a viver a vida eterna. Comece agora, se alimentando da palavra de Deus, se fortificando e dando um basta de vez contra toda e qualquer incredulidade que se levantar contra o seu coração. Não permita que Satanás encha o teu coração de incredulidade. Não permita que o mundo encha o teu coração com a incredulidade. Dê um basta, meu irmão, dê um basta em nome de Jesus. Creia que Deus é fiel e justo, como diz a canção. Ele governa todo o universo, Ele não falha, nada foge do controle do nosso Deus. Aleluia, Ele é tremendo, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Creia nisso. É palavra de fé que você está recebendo agora, meu irmão. Não é qualquer palavra, não é de homens, não é gerada por homens. Nenhuma revelação das Sagradas Escrituras é gerada por homem algum. Entenda isso. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, para o meu filho, dizer que eu amo a minha esposa, sou
Deixa eu me apresentar aqui, né? No começo não me apresentei, sou o Juliano de Oliveira, sou marido da Cláudia e pai do Jeremias, pela graça de Deus e pela misericórdia. Vamos falar o que é a fé, né? Que muitos dizem ter fé, mas não sabem o que é a fé. A fé, ela é uma certeza de que as coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, ela é uma certeza, não é uma dúvida, não é uma cogitação. A fé é uma certeza, ela é uma convicção de que algo da parte de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Porque Ele é um Deus que se move. Ele é um Deus que foi capaz de enviar o bem mais precioso para morrer por mim e por você na cruz. Se Deus enviou Jesus para morrer por você e por mim na cruz, o que mais Ele não vai dar para a gente? O que as coisas dessa terra, perto de Jesus, não é nada, não é nada. A fé é uma certeza e também é uma convicção. A fé bíblica é poderosa e não deixa dúvidas de que aquilo que não estamos vendo irá acontecer. Não resta nenhuma dúvida. Para vencer a credulidade, precisamos nos encher de fé, para avançarmos em tudo aquilo que o Deus do sobrenatural tem preparado para a minha e para a sua vida. Nós precisamos nos encher de fé, de uma fé viva, crendo em um Deus vivo, em um Deus que traz à existência aquilo que não existe. Esta é a fé bíblica. Você não está vendo nada de bom acontecer, não estamos vendo nada de bom acontecer, mas nós estamos vendo pelos olhos da fé. Já estamos vendo a Canaã, já estamos vendo o nosso milagre acontecendo pelos olhos da fé. A fé não nega a realidade que estamos enfrentando, a fé não nega a pandemia, a fé não nega a enfermidade, não nega, mas nós olhamos com os olhos da fé, crendo que o Deus do sobrenatural pode mudar qualquer circunstâncias, amém? Ele não se limita às circunstâncias. Então, receba pela fé em nome de Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e que chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra esperança, diga assim comigo, esperando contra esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. Querido, não duvide, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja abatido, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que esteja dando tudo errado para você, continue acreditando assim como Abraão, continue dando glória a Deus e aleluia. E Abraão, já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Aleluia! Esteja convicto, esteja plenamente, esteja inteiramente certo que Deus vai cumprir tudo que Ele te falou, se você estiver dentro do centro da vontade dEle, logicamente. Porque aqueles que se desviam da fé, que naufragam na fé, saem do propósito eterno de Deus, porque muitos já naufragaram na fé, muitos afundaram na fé, porque perderam a fé e a boa consciência. Paulo fala ali no livro de Timóteo. Então, mantenha a fé e a boa consciência na sua vida, pela palavra de Deus, não desista, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado pela justiça. Então, quando você tem a fé sobrenatural, que vem pela palavra de Deus, ao ouvir a voz de Deus, essa fé, ela é imputada como justiça sobre a tua vida, aí o milagre acontece, amém? Então receba pela fé. Não há como falar sobre fé sem citar o Abraão, nosso pai na fé, mesmo quando não havia mais nenhum motivo para acreditar. Abraão não deixou que a incredulidade tomasse conta do seu coração, mesmo vivendo em circunstâncias desfavoráveis. Ele não duvidou da promessa, não duvidou do Deus
de promessas, não duvidou daquilo que Deus tinha prometido para ele. Abraão estava certo, convicto de tudo que Deus lhe falou iria se cumprir, no tempo de Deus, na maneira de Deus. Compreenda, existe um tempo, e existe uma maneira, que é a maneira e é o tempo de Deus, sobre a minha vida e sobre a tua vida, amém? Abraão se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus, pois mesmo andando por desertos, por vales, por dificuldades, por lutas interiores e também exteriores, Abraão sabia quem era o Deus que ele servia. Ele era poderoso para fazer muito mais do que Abraão poderia pedir ou imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar com a nossa mente humana, porque os pensamentos dele são outros pensamentos, muito mais altos do que os nossos. Muitas vezes tentamos surpreender a Deus, ou pensar, poxa, Deus vai fazer desse jeito, Deus vai fazer dessa maneira. Muitas vezes eu penso assim, poxa, agora Deus vai fazer assim. Eu fico só vendo Deus trabalhar, Deus vai fazer assim, mas a maioria das vezes eu erro, a maioria das vezes eu estou errado. Deus faz completamente diferente do que eu possa ter imaginado, completamente diferente. Deus é um Deus maravilhoso, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, a nossa sabedoria, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, é loucura para mim e para você, mas para aqueles que creem, que têm a fé sobrenatural, é o poder de Deus, é Cristo, é sabedoria de Deus, é justiça de Deus, a mesma justiça que é imputada pela fé. Aleluia, glória a Deus. Efésios 3:20, não precisa abrir não, para a gente ir mais rápido aqui. Efésios capítulo 3, versículo 20, abra aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém. Você que está me ouvindo pela primeira vez, ou você que está começando agora na fé, estamos aqui também no culto de ensino, no mês do Basta, amém? E o milagre só acontece em Cristo Jesus, nenhum milagre acontece por outro meio, somente no Filho de Deus, aquele que desceu e subiu ao céu, somente Ele fez isso, e somente Ele morreu na cruz, e somente Ele foi 100% Deus e 100% homem, e o milagre só vem por meio da fé em um nome do Senhor Jesus Cristo, não vem por outro nome, não vem por João, não vem por Pedro, não vem por Paulo, não vem por Maria, não vem por Bete, não vem por Juliano, não vem por Zé Guilherme, não vem por Anésio, não vem por ninguém, só vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ver o milagre antes de acontecer, diga assim, eu preciso contemplar o meu milagre antes que ele aconteça. Essa é a fé sobrenatural. Você precisa se ver já lá dentro do seu milagre. É assim que nós vamos conseguir vencer a incredulidade. Somente assim nós vamos conseguir dar um basta de vez em toda incredulidade que tenta nos paralisar na fé. Mesmo que se estivéssemos em um deserto, em um lugar de morte e sequidão, os nossos olhos precisam estar em Canaã, na terra prometida. Está se levantando empecilhos para te fazer desanimar? Dê glória a Deus, dê aleluia. Estão te perseguindo, caluniando, dê glória a Deus, dê aleluia, querido. Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Quando se levantava uma situação contra Abraão, ele dava glória a Deus. E é assim que nós temos que fazer também. Levanta uma situação lá no teu serviço, estão te perseguindo, né? Estão te caluniando, seja na igreja, em casa, seja onde for. Querido, dê glória a Deus e dê aleluia, não perca tempo com isso. Por mais que isso doa muitas vezes, não pare por causa disso. Glorifique, está faltando dinheiro, glorifique o Senhor Jesus. Talvez esteja faltando leite para o bebê, glorifique o que o Senhor vai prover. Talvez esteja faltando gás, o dinheiro para você pagar as suas contas, para você pagar os seus empregados. Querido, dê glória a Deus, dê aleluia, porque você não vive pela vista, você vive pela fé, você não vive por sentimento. Você foi mandado embora, dê glória a Deus, dê aleluia, porque a porta que Ele fecha ninguém abre, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Se Ele fechou porque Ele tem um propósito sobre a tua vida, e se Ele abrir porque Ele tem um propósito também. Deus, Ele nunca falha, Ele nunca falhou e nunca falhará, e compreenda isso. Nós precisamos compreender isso, nada foge do controle de Deus. Dê glória a Deus, dê aleluia, faça como Abraão.
Veja com os olhos da fé tudo aquilo que Deus te prometeu. Mateus, capítulo 9, versículo 20 e 21. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 20 a 21. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Olha a fé dessa mulher. Ela pensava. Qual tem sido os seus pensamentos? Qual tem sido os meus pensamentos? Tem sido da palavra de Deus? Tem sido igual dessa mulher? Essa mulher, ela viveu 12 anos com hemorragia. Ela era excluída da sociedade pela lei de Moisés. Ela não podia estar junto com as pessoas. Mas ela ouviu falar em um Jesus poderoso, um Jesus que fazia maravilhas, que fazia milagres. E essa mulher, ela enfrentou todo obstáculo para tocar em Jesus. Porque ela poderia ser o quê? Apedrejada, ela poderia ser pisada, ela poderia ser morta. Mesmo assim ela enfrentou qualquer situação para tocar em Jesus. Mas o milagre começou aonde? Dentro dela. Começou em seu coração, porque ela ouviu falar de Jesus, que Jesus é poderoso para curar. E foi o que aconteceu. Ela gerou o milagre dentro dela, tocou em Jesus e dele saiu virtude. Jesus falou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Amém? Então toque em Jesus pela sua fé. Não espere o milagre acontecer. Glorifique agora, dê aleluia agora, tome posse da promessa agora, pela fé, em nome de Jesus. Esta mulher não negava a situação que estava vivendo, que estava doente. Ela estava sofrendo em seu corpo e também em sua alma, pois ela era, como eu já disse, ela era excluída da sociedade. Ela não poderia ficar perto das pessoas, mas ela ouviu falar da fama de Jesus, que era o Messias, e que ele era poderoso para curá-la. E aquela mulher, em sua mente, já se via curada. Então, comece a contemplar, querido. Comece a contemplar agora aí. Comece a contemplar o milagre. Comece a contemplar as promessas que Deus fez sobre a tua vida. Comece a contemplar. Erga suas mãos assim e fale: eu tomo posse. Eu tomo posse. Abraça a promessa, querido. Faça como Abraão. Abraão abraçou a promessa. Ele abraçou a Isaac, querido. Abrace o teu Isaac. Abrace o teu Isaac e não solte por nada. E não perca os olhos do seu Isaac. Não deixe ele escapar. Declara assim: o meu Isaac não irá morrer. Profetize isso: meu Isaac não irá morrer. Segure firme aí, segura o teu Isaac aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela dizia: se eu apenas tocar, curada eu serei. Mas não foi fácil chegar perto de Jesus, pois tinha uma multidão em sua frente. Ela poderia ser apedrejada e até morrer, pois era proibido a sua permanência naquele local. Mas ela enfrentou todas as dificuldades, obstáculos para tocar em Jesus. Essa é a mesma fé que Deus espera daqueles que se aproximam dele. O que tem ocupado a sua mente nesses dias? Você tem ocupado o teu coração com a palavra de Deus ou somente com notícias? Porque a gente sabe de tudo que tem acontecido. Nós sabemos de tudo que está na mídia. Isso é real o que está acontecendo. Mas nós não negamos o fato dessa pandemia. Mas nós vivemos pela fé em um Deus poderoso. Essa mulher não negava que estava doente. Amém? Então compreenda isso: a fé não nega a realidade, mas a fé não vive pela realidade, vive pelo poder sobrenatural de Deus. E em muitas situações a nossa fé é confrontada por várias situações. Em algumas situações somos tentados até duvidar de que Deus existe. Não é verdade? Muitas pessoas falam nessa pandemia: se Deus existisse, por que estava acontecendo isso? Não é verdade? Muitas vezes ficamos igual a Marta: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Não é verdade? Se o Senhor estivesse aqui, essas coisas não teriam acontecido. Amigo de Jesus, amigo de Marta, amigo de Maria. Jesus, ele não foi na mesma hora que ficou sabendo que Lázaro estava doente. Ele demorou mais 2 dias, porque o milagre seria muito maior. Então compreenda, Deus tem uma promessa grande na sua vida, e um milagre muito maior do que você possa pedir ou imaginar. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e sempre será, e para sempre será.
A Bíblia nos relata o testemunho de um homem de Deus que perseverou na fé, passou por grandes batalhas, e se passaram muitos anos e a promessa de Deus ainda não tinha se cumprido em sua vida. É muito forte a história desse homem aqui. Isso tem me fortalecido na fé. Ele também não permitiu que a incredulidade tomasse conta do seu coração. Ele deu um basta na incredulidade. Diga assim, basta na incredulidade. Esse homem deu um basta, deu um chega para lá na incredulidade. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao 15. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao 15. Chegaram os filhos de Judá e Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ó Josué, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Diga assim, perseverar em seguir ao Senhor. Você precisa perseverar em seguir ao Senhor pela fé. Amém? Moisés diz, e Calebe diz, eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e a minha força é igual tal que eu tinha naquele dia, tal ainda é agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me o monte que o Senhor me falou. Amém? Então o que? A fé nos fortalece. A fé fortaleceu a Calebe depois de tantos anos. Ele mantinha a mesma fé, a mesma força. A fé nesse momento, meu irmão, ela te fortalece. Você está fraco. A fé de Calebe, a fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé de Josué, a fé te fortalece nesse momento. A fé faz você vencer todas as coisas, porque aquele que crê em Jesus vence o mundo. Compreenda isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Deus tinha feito uma promessa para Calebe, e Calebe falou: ô Josué, eu quero a minha promessa. Não, passaram tantos anos, eu quero a minha promessa. Mas tinha uma coisa, querido, aqui nessa terra, em Hebrom, havia gigantes. Olha que interessante. Calebe sabia que havia gigantes nessa terra, mas Calebe também sabia que o mesmo Deus que foi com Moisés, que era com Josué, que foi com Calebe em tantas batalhas, esse Deus era poderoso para dar vitória para Calebe, para destruir aqueles gigantes. O Senhor, Ele te dá poder, te dá autoridade para destruir qualquer gigante que se levantar contra a tua vida. Mas o maior gigante é a incredulidade. Então dê um basta nesse gigante na sua vida, basta toda incredulidade. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É uma fé viva, poderosa, que nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Essa mesma fé nos dá força para enfrentarmos todos os desafios dessa terra. Essa fé é a fé que nos leva a acreditar no sacrifício de Jesus. E também, pela mesma fé, cremos que nossos pecados foram perdoados. Amém? Não precisamos sentir e nem ver, precisamos crer, pois o justo viverá pela fé. Compreenda isso. As promessas de Deus nós recebemos pela fé. O milagre é pela fé. O perdão dos pecados é pela fé. A salvação é pela fé. Do início ao fim, o evangelho é pela fé. E a fé gera obras, porque a fé sem obras é morta. Lembra o caso de Abraão? Como que ele mostrou as obras? Mostrou a sua fé através das obras? Quando ele foi posto à prova, Deus pediu Isaac. Isaac era a promessa que Deus fez na vida de Abraão. Olha que loucura. E Deus pediu a Abraão, pediu Isaac para Abraão, de onde viria a sua promessa. Olha que loucura. Deus faz a promessa para Abraão e depois pede e fala assim: sacrifica ele.
Imagina que loucura. Só que Abraão tinha uma certeza de que o mesmo Deus que fez a promessa poderia ressuscitar Isaac. Olha que maravilha, que Deus que é esse. É loucura demais, a fé é loucura, irmão. Não tente raciocinar Deus, não tente compreender as coisas de Deus, porque não se discerne naturalmente, mas se discerne espiritualmente, porque o homem natural discerne todas as coisas, discerne as coisas naturais e também as coisas do Espírito, mas dele de ninguém é discernido. A fé é loucura para o mundo, compreenda isso. Deus é glorioso. Olha que interessante, só 2 pessoas puderam entrar na terra prometida, Josué e Calebe, pois perseveraram na fé, e não deixaram que a incredulidade tomasse conta dos seus corações. Não permita que a incredulidade tome conta da sua vida, meu irmão. Hebreus 3, 12 ao 19. Hebreus capítulo 3, 12 ao 19. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia. O que nós estamos fazendo aqui, exortando, estamos aprendendo sobre fé, para que nosso coração não se torne perverso e se encha de incredulidade. Porque um coração que não tem fé é um coração cheio de perversidade, segundo a palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Se eu não tiver fé, o meu coração perverso vai me afastar da presença de Deus, e vai me levar a adorar a outros deuses, vai me fazer adorar aos ídolos desse mundo. Então enche o teu coração com a fé. Então nós estamos aqui aprendendo, exortando mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim. Diga assim, até o fim. Eu preciso guardar até o fim a fé, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais tendo ouvido e se rebelaram, não foram de fato todos que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Só entrou, querido, na terra prometida, Calebe e Josué. O restante do povo não pôde entrar, porque não teve fé, não permaneceu firme na fé. Muitos morreram, mordidos pela serpente. Num dia só morreu 24 mil homens e mulheres morreram num só dia, por causa da murmuração, porque se entregaram à cobiça das coisas más, porque até se completar o tempo da promessa, querido, vamos passar por desertos, vamos passar por vales, e temos que permanecer perseverantes, assim como Calebe, assim como Josué, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como tantos homens da Bíblia permaneceram firmes, amém? Porque muitos morreram nessa caminhada. E quantos têm perdido a fé nessa caminhada, em meio a essa pandemia? Quantos têm perdido a fé, morrido no meio do caminho? Quantas pessoas estão morrendo na fé, abandonando a sua congregação, abandonando a igreja? Quantos estão se rebelando contra os seus líderes nesse momento? Porque tudo está dando errado, e começa a culpar o líder, começa a culpar o pastor, o discipulador, começa a culpar a esposa, o marido, o filho querido. Não, você precisa se encher de fé. Não dê lugar à murmuração na tua vida mais, não dê lugar à incredulidade, se encha de fé. Dê aleluia, dê glória a Deus. Só pode dar aleluia e glória a Deus, querido, numa situação difícil, se você estiver cheio da palavra de Deus, se você se suprir, se nutrir, se você se alimentar do verbo vivo que desceu do céu, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Não podemos ter um coração perverso de incredulidade, pois isso nos afasta de Deus, e pode até nos levar para o inferno, querido. Porque muitas pessoas falam assim, uma vez salvo, sempre salvo. Não caia nessa não, querido, caia nessa não. Se você manter até o fim a firme palavra de Deus no teu coração, se você manter a fé em Cristo Jesus, conforme a sã doutrina, né? Porque muitos já se desviaram seguindo Satanás, para seitas e heresias. Não caia nessa não. Muitas pessoas estão comendo muitas coisas na internet hoje, não que não tenha coisas boas, tem coisa boa também, mas querido, a melhor profecia
está aí na tua mão, está no teu celular, está na tua casa a Bíblia, ela é a profecia de Deus, é a palavra revelada, querido, coma ela. Muitos estão correndo atrás de profetas, de coach, querido, a palavra está aí, é para você comer. Não espere chegar aqui na igreja para ler a palavra, não espere o culto da quarta-feira, não espere o culto dos jovens, não, jovens. Se encha de fé, se encha da palavra de Deus, coma a palavra de Deus, receba os mistérios da palavra de Deus. Paulo, ele fala assim no livro de Gálatas, capítulo 1, porque eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, que ele não recebeu de homem algum, mas sim pela revelação do Senhor Jesus Cristo, não foi por meio da carne, querido. Deus tem mistérios para você na palavra de Deus. Se dedique à palavra de Deus, pare de comer só alimento dos outros, pare de comer pão velho. Tantas pessoas têm passado pão velho aí na internet. Certa vez o Espírito Santo me deu uma revelação, vou passar aqui. Ele mostrou para mim o William Bonner pregando a palavra de Deus. Juliano, que é isso? Você está falando uma heresia? Não, foi o que o Espírito Santo me mostrou. Ele mostrou o William Bonner pregando a palavra de Deus. Eu vi uma Bíblia na frente dele, ele estava no Jornal Nacional, e eu perguntava assim, Senhor, o William Bonner pregando a palavra? O Espírito Santo falou assim para mim, você está vendo, Juliano? Até o William Bonner pode pregar a palavra, porque o que tem poder é a minha palavra, não é o William Bonner, é a minha palavra que transforma. Aleluia. Então entenda, querido, coma a palavra de Deus, e busque fontes verdadeiras, pare de comer em qualquer lugar, porque o que eu tenho pregado para você aqui, se você quiser depois, eu te mando para você no teu celular, é a palavra de Deus. O que nós temos pregado aqui é a Bíblia, nada mais. Não estamos acrescentando nada e nem tirando nada da palavra. Amém? Vamos continuar aqui. Pois a fé nos leva a viver uma vida de obediência, santidade, adoração, fidelidade. A fé nos leva a viver uma vida que agrada totalmente a Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus para nos encher de fé e não deixar que o mundo e o diabo roubem a nossa fé. O Deus da Bíblia é um Deus tremendo, é um Deus glorioso. Além de ter, olha que isso é muito forte, isso é muito forte. O Deus da Bíblia é um Deus tremendo e glorioso. Declaro, o Deus da Bíblia é um Deus tremendo e glorioso. Além de ter feito a promessa para Abraão, o que já bastava para Abraão, ele ainda confirma que iria cumprir a promessa, jurando por ele mesmo. Olha que interessante, querido. Vamos aprender sobre isso aqui. Paremos para pensar um pouco. Um Deus tão grande, tão glorioso, tão majestoso, que é suficiente em si mesmo, um Deus que apesar de nós, continua sendo Deus, precisa jurar alguma coisa para alguém? Deus precisava jurar alguma coisa para Abraão? Ele precisava jurar alguma coisa para mim e para você? Que Deus que é esse? Não é qualquer Deus, não existe um Deus igual ao nosso Deus, não houve e nem haverá Deus igual a esse Deus. Ele fez a promessa para Abraão e ele jurou que ia cumprir para Abraão, e ele jurou para quem? Ele jurou por ele mesmo, querido. Deus jurou por ele mesmo. Se Deus jurou por ele mesmo, como que ele vai mentir? Então Deus não mente, ele não é injusto, ele é justo, ele é santo. Preste atenção nisso aqui, isso é muito forte. Não, ele não precisava fazer isso, mas fez. Deus não precisava prometer para Abraão, mas ele fez. Aleluia. Esse que é Deus, diga assim, esse que é Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Estamos partindo para o final já. Hebreus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Preste atenção nisso. Pois os homens juram por aquilo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs como juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, duas coisas que não podem mudar, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Eu já li muitas vezes o livro de Hebreus, muitas vezes o Novo Testamento, pela graça de Deus, e nunca tinha parado para pensar o que eram as duas coisas que são imutáveis e que Deus não pode mentir.
Ó, existe aqui uma perguntinha. Quais são essas duas coisas imutáveis? Primeiro, promessa. Deus fez a promessa para Abraão. Segundo, o juramento que confirma firmemente a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Vou falar igual o cearense. Pronto. Precisa de mais alguma coisa? Pronto. Deus fez a promessa e fez também o juramento. Aqui Deus mata de vez todo tipo de incredulidade. Aqui Deus dá um basta de vez. Ele fala: Abraão, basta, a minha promessa vai se cumprir na minha vida, porque eu prometi e eu fiz o juramento para você. Todo tipo de incredulidade foi quebrada através dessa palavra. Toda incredulidade que tentar se levantar contra a sua vida será destruída pela palavra de Deus. Amém? Precisamos dar um basta de vez na incredulidade e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus pela palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Tinha outro tema para falar, mas eu fiquei orando, orei, e falei: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu passe, Senhor? E ficou tão claro que Deus queria que eu falasse sobre fé, sobre dar um basta na incredulidade. Então, querido, receba essa revelação da palavra de Deus para a sua vida. Talvez esteja faltando um azeite na sua casa, talvez esteja faltando muitas coisas, mas Ele é o Deus de promessas, é um Deus de milagres, é um Deus de provisão, é o Deus do sobrenatural. Dê um basta, amém? Erga suas mãos onde você está agora, erga suas mãos, vamos pela fé, erga sua mão aí, em nome de Jesus, declare comigo: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ouvi a palavra de Deus, e ela, no poder do Espírito Santo, me encheu de uma fé poderosa, e agora pela fé, eu posso contemplar a minha Canaã, eu tomo posse da terra prometida, ainda que haja gigantes pelo caminho, o meu Deus vai entregar cada um dos meus adversários aos meus pés, em nome de Jesus. Diante de mim, 1000 fugirão, 10.000 fugirão, 1 milhão fugirão, 1 bilhão fugirão diante de mim, porque eu tenho a fé de Abraão, e eu dou um basta a toda incredulidade fora do meu coração, fora da minha vida. Eu vou viver as promessas de Deus, porque Ele me prometeu e Ele me jurou. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Esse aqui é Deus, amém? Esse que é o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, né? O Deus de Paulo, o Deus de João, o Deus do Juliano, o Deus do Zé Guilherme, não é verdade? Esse que é o Deus poderoso, é um Deus que não falha e jamais falhará, amém? Queremos o teu nome engrandecer, declare, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Ele é um Deus eterno, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, exalte a Ele, dê glória, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, ó Deus, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Jesus. Declare: eu louvo ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Declare: Jesus, e todo louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor, ao Rei Jesus. Declare: glórias e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Declare: glórias e honra a ti, Cordeiro Santo. Declare: Cordeiro Santo. Adore, adore. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Ele vai prover, Ele vai prover. Deus proverá. Mesmo cego Ele faz você enxergar, mesmo falho Ele faz você andar sobre as águas pela fé. Amém? Em nome de Jesus. Nessa noite Deus trouxe a provisão. Receba pela fé. Ele trouxe a provisão da fé, porque é pela fé que você recebe a provisão de Deus. Primeiro Ele traz a provisão da fé, igual trouxe hoje para mim e para você. Então receba pelo nome de Jesus todo o provimento da fé. Receba todo o alimento espiritual que você necessita e tome posse de toda a provisão de Deus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o mês do basta, e hoje nós demos um basta em toda e qualquer incredulidade. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Semana que vem estaremos aqui, pela graça de Deus, às 20 horas. Amém? Toda quarta-feira, durante esse mês agora de junho, né? Teremos a campanha do mês do basta, e muitos milagres irão acontecer, já começaram a acontecer, e teremos muitos testemunhos pela fé em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira agora temos a oração às 20 horas. Amém? Sábado às 20 ou 19? Às 19 horas, culto dos Braves. Às 10 da manhã, culto dos Teens. Domingo, às 9 da manhã, online, culto pela manhã no domingo, e também às 19 horas, culto online à noite. De manhã no domingo será pelo Facebook, e à noite será pelo Facebook e também pelo YouTube. É isso também, né, Zé? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá.
mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá.